Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a precisão do orçamento. Existem duas publicações que estão disponibilizadas na internet. Uma é do IBRAENGE, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia, que está localizado em Fortaleza. É uma orientação técnica número 4. E essa orientação teve como base também a orientação técnica do IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas. Então, também é uma orientação número 4, coincidentemente são as mesmas numerações, né? E eu prefiro utilizar o do IBRAOP porque, como eu trato com obras públicas, é interessante a gente utilizar aquela orientação técnica, aquela documentação que os auditores utilizam, né? Porque em caso de uma auditoria pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado, do município, ou da União, ou alguma auditoria geral do Estado, da Procuradoria, a gente vai ter pelo menos um embasamento para evitar o erro, né? Porque a auditoria ela vem buscar verificar se o que a gente está utilizando está correto e se a gente está embasado com a documentação correta, a gente espera estar correto, agindo da forma correta. Então a gente tenta minimizar esses erros ou até mesmo zerá-los para no momento de uma auditoria a gente apresentar e demonstrar o nosso compromisso com a coisa pública, com o orçamento público, com o dinheiro público. Então eu prefiro utilizar essas documentações que são oficiais. Né? Então, com base no IBRAOP, na orientação técnica número 4, existem pelo menos 4 tipos de orçamentos. Esses tipos de orçamento dependem do nível de precisão ou de detalhamento da planilha ou da estimativa. Então, no primeiro tipo de orçamento, é um tipo com base na estimativa de custos. Você tem alguns estudos preliminares, algumas expectativas de projeto ou de uma determinada área de construção. Então, com base na área de construção multiplicado por um indicador, que pode ser o CUB, por exemplo, você vai ter um valor final. E aí, esse grau de precisão na fase inicial ele tem uma margem de erro de mais ou menos 30%. Então eu posso estar com um orçamento subestimado em 30% ou superestimado em 30%. Mas dificilmente a gente vai licitar uma obra com base numa estimativa de custo. Na segunda etapa é um tipo de orçamento preliminar. Na fase de projeto ele está no anteprojeto. Então a gente pega os quantitativos de serviços ou de projeto estimado por meio de índices médios, aí também pode ser utilizado o custo, o CUB, né? Ou alguma outra metodologia, a CAL, o conselho, a CAL não, o CAL, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem uma metodologia, porque o CUB ele só se baseia em edificações residenciais e edificações comerciais. Então, para a tipologia de shopping centers, de hospitais, de escolas, como é que a gente calcula? O CAL tem uma metodologia que aplica um índice em função do CUB, ele indica qual o CUB mais adequado e aí você vai ter um custo por metro quadrado. Então, seria uma fase preliminar e a precisão do orçamento está em torno de 20%, para mais ou para menos em função do que você está calculando. Em resumo, a gente tem alguns regimes de contratação, é o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que você não tem todos os projetos básicos, você não tem todo o projeto, todo o estudo. Você tem um terreno, tem um anteprojeto e você licita com base nesse anteprojeto e espera que a construtora ou a incorporadora ou a empresa vai executar inicialmente os projetos executivos e executar a obra com base nesse custo. Então, ele tira uma parte da carga do Estado, do órgão, em desenvolver os projetos executivos e atribui à empresa executar isso e executar a obra. Então, tem um grau de imprecisão aí em torno de 20%.
Na antiga Lei 8666, era permitido executar uma licitação com base no projeto básico e a empresa executar, contratar os projetos executivos durante a execução do contrato. Então, esse seria o tipo de orçamento detalhado analítico com base no projeto básico. Isso traz um grau de imprecisão em torno de 10%, para mais ou para menos em relação ao orçamento que você estimou ali. Sendo que esse projeto básico tem uma orientação técnica também do IBRAOP que determina ou define, né, quais são os tipos de projeto básico, porque alguns têm uma expectativa de que o projeto básico é só o projeto arquitetônico. Não. O projeto básico é o projeto básico de cada disciplina. Projeto básico de estrutura, de fundação, de instalações, de elétrica, de climatização, por exemplo, e outros que forem necessários à obra. Então você tem um projeto básico, você tem pelo menos uma quantidade mínima ou estimada de tubulação, de cabo, de caixas, de luminárias, tomadas, de tubulação de água, esgoto, de vaso sanitário, pias, torneiras, reservatório, você já tem um cálculo de volume, então você já tem um grau mais apurado de precisão. E por último, é o orçamento detalhado ou analítico com base no projeto executivo. Então você tem um maior grau de detalhamento do projeto executivo e com isso você tem um grau de precisão de 5% para mais ou para menos. O que isso implica muito nos orçamentos de obras públicas? Tem justamente alguns detalhes. É que os percentuais de precisão do orçamento apresentados não devem ser considerados como risco ou contingências do construtor, sendo indevida sua inclusão no BDI do orçamento de obras públicas. Então, essa é uma orientação do IBRAOP. A orientação do IBRAENG diverge dessa orientação do IBRAOP, porque como é uma estimativa, a gente não pode chegar assim, eu vou botar no meu risco mais 5%, menos 5%, considerar, não tem como a gente definir isso. Então, é considerado indevido a gente colocar isso no BDI. Então, se você quer estimar se seu orçamento está mais 5% ou menos 5%, você tem que ir lá na composição, na hora de compor seu preço, prever isso. Até mesmo porque quando você vai oferecer o orçamento com base na Lei 8666, você vai definir os seus preços que devem ser iguais ou inferiores ao referencial de preço do orçamento base, né? Mas geralmente esses descontos, pelo que eu tenho visto, eles giram em torno de 15, 20%. Então os 5%, esse 5%, ele tem que estar ali dentro do desconto que você está oferecendo no seu orçamento, na sua proposta. Você tem que prever que essa imprecisão, essa variação que é devida à quantidade, a acurácia, né? Eles usam o termo acurácia na quantidade, no levantamento de serviço, você pode ter uma divergência de quantidade. E essa acurácia, a gente só vai ter uma redução, uma diminuição dessa imprecisão, caso esses projetos eles sejam replicados mais de uma vez, né? E não é o que ocorre. A gente não tem muitas vezes um projeto padrão, exceto quando você tem, por exemplo, uma escola padrão, uma escola modelo, ou no caso da saúde você tem a unidade básica de saúde, ou a UPA, por exemplo, você tem um modelo de unidade básica de saúde, e esse projeto ele é replicado em outras localidades. Então espera-se o quê? Que da superestrutura ao acabamento, você tem um grau de precisão aí que você vai reduzir o erro a praticamente a zero. Mas você tem a fundação, você tem a implantação dessa edificação no terreno. Então a fundação pode trazer ainda um grau de imprecisão. A implantação também, a depender da terraplanagem, da movimentação de terra que você vai ter ali, você vai ter um grau de imprecisão. Então ainda assim, mesmo sendo aqueles projetos que você tem um grau de replicação, você ainda traz um grau de imprecisão nessa planilha orçamentária.
Em resumo, é isso. E um outro detalhe é que esse grau de imprecisão ele não está relacionado aos limites percentuais estabelecidos no contrato ou na Lei 8666, no caso agora é a nova Lei 14133, em que é, relacionado ao aditamento. Então a gente não está relacionado aos 25% de construção ou 50% de reforma, esse 5% de precisão no caso de orçamento com base no projeto executivo, ele não está atrelado a isso e não pode ser usado como justificativa para erro de projeto ou de orçamentação. Então, é muito claro que a gente não pode usar esse 5%. Ah, verifiquei que está um erro numa quantidade, está dentro dos 5%, eu vou aditar. Isso pela orientação do IBRAOP, ele define que não deve, não é adequado. Se você tem um erro, uma margem de 5% para mais ou para menos na quantidade, isso é considerado a imprecisão da orçamentação. Então, a gente tem utilizado e está passando a utilizar isso com maior frequência, até mesmo para diminuir essa quantidade de aditivos contratuais que tem surgido em função da necessidade da obra. Né? Espero que tenha ficado claro, porque tinha uma coisa que tem surgido também, que é no momento durante a licitação, surgido alguns questionamentos com relação à quantidade, com relação a. E a gente tem usado também essa justificativa, porque se a gente está identificando que a, o questionamento está dentro dessa margem dos 5%, porque querendo ou não, é uma acurácia, né? Isso depende do orçamentista, da precisão do orçamentista. Se está dentro desses 5%, a gente julga como desnecessário a gente suspender a licitação para revisar a planilha orçamentária. Se passou dos 5%, ou se é uma falha que está visível, que realmente vai implicar em algo prejudicial tanto para a empresa quanto para o andamento da obra, a gente suspende a licitação e revisa a planilha orçamentária. Caso contrário, não, a gente dá o prosseguimento, faz as observações e esses itens, por estar dentro dos 5%, eles não poderão ser cabíveis de aditamento, de aditivo. Espero que tenha ficado claro para vocês, porque são questões às vezes até polêmicas e discutíveis, mas cada caso e a gente tenta se privar ao máximo ou se resguardar ao máximo dentro do que é permitido na lei e dentro do que as orientações, dentro do que os manuais regem a respeito desses assuntos. Viu? Se vocês gostaram do vídeo aí é só curtir. Se ainda não me seguem, acompanhem, se inscrevam aí no canal para acompanhar os próximos vídeos e vamos lá. Se tiverem dúvidas, postem as dúvidas aí que na medida do possível eu vou e respondo para vocês aí, ok? Até a próxima.